Bem-vindos a mais um episódio da Estuda RH Cast. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial e é um assunto que eu gosto muito, então eu acredito que eu vou aprender muito. Eu queria conversar hoje sobre relações de trabalho, relações contratuais e uma coisa que está muito em gosto hoje é a contratação, a parcerização via PJ. Então eu trouxe hoje uma amiga minha e uma profissional muito competente, que é a Filomena Maciel. Gente, Filomena é sócia do Maciel Advogados, não é isso, Filó? isso. E ela tem também, gente, um podcast chamado Filomena Legalmente Digital, onde eu já tive a honra de ter sido convidada. E hoje eu quero que ela agora seja convidada para me ensinar e a gente aqui poder aprender um pouco mais sobre relações contratuais. Não é isso, Filó? É isso, Gisele. Eu primeiro quero agradecer aqui o convite. Vai ser muito bacana a nossa conversa. Vamos falar sobre pejotização, né, nas relações. E é isso, vamos começar. Vamos sim. Filó, me diz assim, a gente já estava conversando em bastidores, né? E eu sei que vocês que nos assistem conseguem ver que hoje em dia as empresas têm contratado muito via PJ. E eu queria que a Filomena me explicasse. Filó, é um movimento que está sendo crescente em todo o mercado? Por que está crescendo? Quais são os principais riscos desse tipo de parceria para ambos os lados? Seja a empresa que está contratando, achando que está reduzindo riscos, seja também para o funcionário. Me fala um pouco da tua observação sobre esse tipo de atividade. Excelente, Gisele. A pejotização é um tema muito em voga hoje, tanto nos tribunais, né, como nas empresas em geral. Porque hoje as empresas elas estão priorizando os contratos através de pejotização, visando primordialmente diminuir os custos dos encargos trabalhistas, tentando simplificar, às vezes, a estrutura da empresa. Existem várias questões sobre a pejotização sendo discutidas tanto no ambiente jurídico como entre as empresas. Primeiro porque você pode também fragilizar as relações de trabalho, né? Porque a gente fala no direito do trabalho, não é a minha especialidade, mas de alguma forma, como eu presto assessoria jurídica preventiva para a empresa digital, o que acontece? No direito do trabalho, existe o princípio da primazia da realidade. Uhum. Então, às vezes, você está contratando uma pessoa PJ com PJ, mas na realidade a relação diária ali é de CLT e não de PJ com PJ. Então você fragiliza e aumenta os riscos de um futuro passivo trabalhista para aquela empresa. Mas eu já te faço então um gancho. As empresas contratam querendo realmente diminuir os custos, mas é uma relação empregatícia. Sim. Que você deve subordinação a uma pessoa e não deixa de ser um vínculo trabalhista. Como é que então você lida com essa situação? Isso é um risco seríssimo. Você, com certeza, quando você faz uma relação de trabalho dentro de uma empresa, PJ com PJ, e você tem uma relação de fato de empregado e empregador, você está criando um passivo trabalhista de fato para a tua empresa. Porque para ter PJ com PJ, você não pode ter características de relação do trabalho. Quais são as características da relação de trabalho? Não pode ter subordinação, não pode ter aquela rotina diária, habitualidade, não pode ter a onerosidade. Então, tem requisitos na relação de trabalho que não podem estar existentes dentro de uma pejotização. Então, assim, se você contrata PJ com PJ, mas na realidade o teu contrato, a tua relação com aquela pessoa é de empresa-empregado, factualmente, se aquele empregado ele vai na Justiça do Trabalho, ele consegue comprovar que, na verdade, ele não era um parceiro comercial e sim um empregado. Então, ele vai ter o quê? Os direitos trabalhistas ali sendo executados pela Justiça do Trabalho e a empresa vai ter um custo bem maior depois. Aí, Filó, eu te pergunto, mas os empresários sabem disso, continuam fazendo risco e escolhem correr esse risco, né? Sim. Então, tudo bem, eu estou consciente. Mas mesmo eu estando consciente, existem alguns cuidados que eu posso fazer? Vamos fazer um contrato de expectativas verbal, vamos fazer um contrato de cavalheiros, contrato de gaveta, para
tentar diminuir o risco de acontecer um passivo trabalhista. Olha, quando uma empresa ela tem uma boa assessoria jurídica, o que é que a assessoria jurídica pode trazer para aquela empresa? Primeiro, ela vai trazer a realidade dos riscos que aquela empresa tem em contratar todo mundo, por exemplo, de PJ. O ideal para uma empresa é que você não faça que todos os seus colaboradores sejam PJ com PJ. Quando a atividade ela é típica daquela empresa, o ideal é que algumas atividades ali, como é habitual, rotineira, exige uma certa subordinação, você coloca algumas pessoas como CLT e outras, talvez, em outras funções que não são tão rotineiras, não tem tanta habitualidade de horário e tal, você consiga trazer para o PJ. Certo. O importante também, depois que você faz o PJ com o PJ, é a forma como você lida com aquele funcionário, com aquela pessoa, aquele colaborador. Você não pode, até na forma como você se comunica com a pessoa através do WhatsApp, não pode revelar ali uma subordinação. Você tem que tem que ter uma flexibilidade, você tem que, a forma não pode ser ostensiva, você tem que dar uma flexibilidade para que a pessoa, num questionamento judicial, não consiga comprovar facilmente a relação ali de trabalho. Então, assim, é sutil a comunicação que deve acontecer dentro da empresa para a empresa não correr tantos riscos, né? É isso. Filó, eu estou colocando aqui dúvidas que são minhas e que podem ser também de todos vocês, não é, pessoal? Me vem isso na cabeça. Tudo bem, Filomena, mas mesmo assim, se a pessoa tiver uma má intenção e uma má inclinação, tem margem? Tem, Lógico que né? tem, né? Porque, assim, a gente fala que numa relação contratual, seja ela qual for, a boa-fé ela deve estar presente. A má-fé, a forma de você desvirtuar as relações e os combinados é uma coisa que é muito do ser humano. Então, você não tem garantia nenhuma, nem quando você contrata CLT realmente. Então, assim, essa relação, Perfeito. tanto de CLT como PJ com PJ, existem os combinados. É legal você ter um contrato inicial para estipular quais são as atividades que ela vai exercer, o que é que tem direito, o que não tem, quais são as obrigações, ou então ela tem um manual dentro da própria empresa de conduta. Então, isso vai depender muito da relação que se estabelece ali. Aí me veio uma ideia de perguntar, Filó, é, muita sacada está dentro desse contrato que é assinado entre ambas as partes, né? Que eu acho que podem ter cláusulas que resguardam a empresa, né? Sim. Assim como o profissional que está assinando. E você falou código de conduta dentro da empresa. Sim. Existe como ter um código de conduta para os funcionários e para os prestadores de serviço? Caso venha um passivo trabalhista, eu tenho como dizer que a empresa já trabalha de maneiras diferenciadas, inclusive com quem é prestador de serviço. Eu acho que o código de conduta, ele é elaborado para a funcionalidade interna da empresa com os colaboradores, geralmente eles são de CLT. Porque quando você faz PJ com PJ, o que é válido é o contrato que você faz de PJ com PJ, onde você estabelece as obrigações e os direitos, consequentemente as legislações que estão acima. Você não pode ferir essa legislação quando você estabelece um contrato. Então, esse código de conduta, ao meu ver, ele é mais funcional para quem realmente é CLT, quem exerce ali a subordinação. Filó, mas então um contrato que eu faria com um prestador de serviço dentro da relação comercial, elaborado por um jurídico, eu fico imaginando que ele deve ser um pouco mais extenso. Sim. Porque geralmente eu vejo que as empresas, como não se preocupam tanto, têm a consciência, mas não se preocupam tanto, faz um contrato um tanto que formal, simples, prático, e aí fica mais vulnerável ainda. Se você pega um contrato que realmente tem muitas páginas, tem que ler, né, pessoal? Mas que lhe resguarda, porque ali tem muitas informações que, estando nós conscientes e vindo a uma das partes colocar a outra na justiça, ali está assinado, você não pode dizer que não assinou-se. Você sabe que a gente trabalha com assessoria jurídica preventiva para empresas do digital. Qual é a orientação que a gente sempre faz para as nossas empresas? A gente estabelece, a gente elabora um contrato. O contrato, não fique, meu contrato é curto, é longo. O importante é que o contrato ele venha cercado das cláusulas que são essenciais para a tua atividade. Então, assim, o contrato, o ideal é que o jurídico apresente para aquele colaborador, para aquela pessoa PJ, né?
quais são as orientações daquele contrato, estabeleça, traga luz para a relação contratual para que não haja dúvida, para que depois ele diga, eu não li, eu não entendia, eu não tenho ideia de que o contrato falava isso, porque muito se alega que assinei o contrato, mas não vi isso. Mas Assim, a o justiça brasileiro aceita isso? Eu assinei um contrato, mas eu não li. não aceita, mas fragiliza, é um argumento, né? Então, assim, para você, o que é que faz a pessoa entrar na justiça do trabalho? O que é que faz a pessoa entrar na justiça para cobrar uma relação contratual? Geralmente, não é o contrato em si, é o ruído da comunicação. É como você se comunica dentro da empresa com o seu funcionário. Você trata ele com cordialidade, você respeita, existe respeitabilidade, porque apesar de ter subordinação, você não pode, por exemplo, cometer um assédio moral na comunicação. E é isso, esse desvalorização da pessoa que trata com você é que faz a pessoa muitas vezes impulsionar para uma reclamação judicial. Então, a comunicação dentro da empresa, e aí o RH é muito importante, a forma como você se comunica com o funcionário, a forma como você se comunica com aquele parceiro comercial, com aquele colaborador, é essencial para você diminuir os riscos legais, os riscos de judicialização. Por isso que o RH é tão importante, porque ele é o canal de comunicação entre o empresário e aquele empregado que está ali dentro da empresa. Entendi. Nossa, são tantas coisas que eu poderia te perguntar, não é? Assim, eu Não fico é? me colocando no lugar dos pequenos e médios empresários, Sim, fico me colocando no lugar também de grandes empresários, né? Hoje eu vejo, assim, que empresas de grande porte estão, sim, contratando PJ, né? Entendo que ele tem que variar, né? Nem todo mundo só PJ, nem todo mundo só CLT, tem que ter esse bom senso que você já nos sim, sim. orientou. Mas assim, Filó, não sei se você conseguiria colocar assim, quais outros possíveis cuidados, fora realmente ter uma assessoria jurídica que vale a pena, né, que te resguarde, outros cuidados que o pequeno e o médio tem que ter e o grande também tem que ter. Olha, estão fazendo isso, mas realmente isso aqui precisa ser olhado com mais cautela. Excelente. Ó, primeiro eu queria dizer que essa questão da pejotização é um tema muito sensível, que inclusive se encontra no STF, certo? Discutindo a validade dessas contratações PJ com PJ e como elas se devem dar. Então a gente ainda está aguardando uma decisão do STF sobre essa questão realmente. A segunda coisa, ao meu ver, todo empresário ele deve ter alguns profissionais que são essenciais para ele andar de forma estruturada. Primeiro, é ter uma boa assessoria jurídica, que eu acho que, sem sombra de dúvidas, ele vai te trazer um maior conforto nas decisões, né? Porque você vai saber os riscos de cada decisão e você vai tomar, porque o advogado não é aquele que impede de você tomar a decisão, é aquele que te esclarece os riscos que você toma em cada decisão, tá? Um bom escritório de contabilidade e também um RH, seja ele terceirizado ou interno, dependendo do tamanho, que ele consiga fazer esse canal entre os empregados, os colaboradores e o dono da empresa. É essencial, porque a comunicação é extremamente importante. Então, você ter contrato bem alinhado, com a comunicação objetiva e bem direcionada, faz toda a diferença. Bacana, Filó. Filó, você é tão didática e torna realmente a conversa mais fácil. Eu não sei o que é que eu poderia mais te perguntar em relação a isso, sabe? Outra coisa também que me vem assim é, por exemplo, em relação de trabalho comercial, vulgo, área de vendas, Hum. é melhor? É pior? Existe mais prática em relação a contratar consultores comerciais que ganham comissionamento, por isso podem ser PJ? Quais áreas são realmente mais PJizáveis, digamos assim? Gisele, eu acho que a pergunta não quais são as áreas que são pejotizáveis. Eu acho que a principal pergunta, qual é a natureza jurídica da tua empresa? Qual tipo de colaborador que você quer para a sua empresa? Que tipo de comunicação você quer ter com aquela pessoa que executa aquelas atividades? Se for uma atividade que você requer maior rigidez, maior subordinação, uma rotina mais apurada, ele não é PJ, ele deve ser CLT, ao meu ver. Se é uma relação que pode existir algum tipo de flexibilidade, de metas, que ele possa ter, inclusive, outros empregadores, ele pode ser pejotização. Então, essa questão, quais são as funções? Existem algumas funções típicas que não dá. Tá, mas função comercial de uma forma geral? Pode. Por exemplo, um vendedor, dependendo, vamos supor,
como que a gente O diria? vendedor pode ser um vendedor autônomo de uma distribuidora, pode ser de uma loja de sim, imóveis, exatamente. de uma Isso consultoria. pode, dependendo de como você vai lidar com ele, qual é o tipo de comunicação que você vai ter com ele de exigência. É tudo muito com base no dia a dia. Que tipo de exigência você vai fazer para aquela pessoa que vai trabalhar para você? Entendeu? Se você não for não vai trazer flexibilidade para ela, você vai trazer muito de cima para baixo a comunicação, não dá para ser PJ com PJ. Outra coisa, Filó, eu ganho só um fixo. Todo mês eu ganho aquele fixo. Já caracteriza, ou o ideal é você colocar no contrato assim, é um fixo mais percentuais por entrega. Torna isso um pouco mais fluido a Gisele, assim, relação. a relação de trabalho, ela não é uma característica apenas, ela é uma composição de características da relação de trabalho. Então, não exatamente ter ou não fixo, ou ter ou não alguma coisa a mais. Lógico que um advogado da área trabalhista, ele vai estar mais capacitado para especificar melhor essa questão das verbas que podem ou não incluir nessa relação de trabalho, tá? Tá bom. É isso. Agora, uma coisa que tu não falou que é importante, que a gente sempre fala do digital, e aí puxando um pouquinho, nessas relações, seja com CLT, seja relações de PJ com PJ, é observar a lei de proteção de dados. A questão que é uma das cláusulas hoje que é importante nos dois contratos. E você sempre fala muito sobre isso, né, Isso, Filó? que não pode mais existir o fofoqueiro de empresa, que a gente tem que ter cuidado com os dados tanto dos clientes como dos colaboradores, seja ele PJ, seja ele CLT, parceiro, tem que ter cuidado na questão dos dados. Hoje em dia todo mundo faz muito vídeo, né, gente? No dia a dia das empresas, né? É legal, né? O universo vem pedindo isso. Mas tem que ter esse cuidado. E quando eu fui lá no Filomena Legalmente Digital, o Filó fez eu assinar um termo de uso de imagem, não exatamente. foi? A gente tem que dizer, meu colaborador vai gravar para minha empresa. Faz um termozinho ali, tudo isso são cuidados, são zelos que você tem. Tanto mostra o zelo com a imagem daquele teu colaborador, como também que se protege de problemas futuros. Isso tudo está dentro da relação ali de trabalho ou de pejotização. Deixa eu pegar esse gancho, Filó. Digamos que eu, Gisele, assinei um contrato de uso de imagem. Assinei, ok. Gravei um podcast contigo. Certo. Se eu assinei aquilo sem olhar, pode ser que eu não li, tu pode usar a minha imagem para o que você quiser para fins comerciais, se eu assinei aquele contrato. Não. Se você percebeu, não sei se tu lembra do que tu assinou, porque a gente esquece, né? Então, eu no meu termo de imagem, eu digo para o que eu vou usar e por quanto tempo eu vou usar, tá? Ainda assim, se a Gisele, em algum momento, Filomena, eu não quero mais a minha imagem circulando ali no seu podcast, eu sou obrigada a tirar, porque a imagem é minha do podcast, não, a imagem é dela. Então, a propriedade da imagem é dela. Então, eu não posso usar a imagem de ninguém sem autorização, tá? Tá. Então, se você fosse pegar a minha imagem para fazer outro tipo de vinculação nas suas mídias sociais ou no material impresso, eu teria que assinar um outro termo de imagem. No nosso termo de imagem, a gente pega a autorização para fazer recortes para o Instagram, ou Facebook, a gente usa a imagem e a voz, tanto no YouTube quanto no Spotify, nesses canais de circulação para esse tipo de coisa. Então, a gente não pode usar para além disso. Se surge uma nova rede social, eu não posso colocar lá porque eu não pedi autorização tua. Aí eu fico pensando, Filó, que realmente a maioria das pessoas tem mais boa fé do que má fé, né? Porque, assim, essa falta de cuidado no meio digital sobre o uso de imagem, eu ainda não vejo muitas pessoas realmente se preocuparem. Seja gravando seus funcionários internos em conteúdo do dia a dia, sejam gravando coisas comerciais. Você não vê, mas a justiça já vem pipocando muito processo relacionado ao direito de imagem. Não é uma coisa que a gente não vê, mas já acontece. Já acontece, não é? Então, a importância também de ter uma assessoria jurídica para quem especialmente trabalha no digital, né, Filó? Às vezes o fato de você não ver não quer dizer que não aconteça ou que você não esteja vulnerável a aquela coisa. Legal. Né? E uma coisa que eu digo muito, Filó, em todo MesaCast que a gente tem feito, é junto de quem é bom que a gente fica melhor. Essa é a minha frase de vida, né? Eu só convido pessoas aqui para conversar comigo que eu conheço, que eu gosto e que eu confio. Então, geralmente, as relações comerciais e as relações PJs, as pessoas vão fazer com que você conhece, gosta e confia, né? E a relação vai melhorando ao longo do tempo ou não, né? Mas aí você rescinde sem problemas.
Você está aqui hoje é porque eu realmente gosto, confio em você. Acho que a gente tem muito a aprender com você. Eu aprendo demais com você no dia a dia, né? Nas reuniões que a gente frequenta e tantos amigos em comum. E aí, gente, eu queria deixar a Filomena à disposição de vocês. A Filó tem conteúdos incríveis no Instagram dela, né? Fala muito sobre isso no Filomena Legalmente Digital. E Filó, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, se você tiver, para o público, teu arroba também, para Pode que eles deixar. possam te encontrar depois. Ó, em relação à questão da pejotização, é sempre bom fixar que o que vale para a justiça é a realidade dos fatos. Não adianta ter um contrato PJ com PJ e você ter uma prática de CLT. Não adianta ser CLT e uma perpetua. O que vale para a justiça é a realidade, a primazia da realidade. Em segundo ponto, meu arroba é filomena.maciel. Realmente lá tem bastante conteúdo para o digital. E a gente tem um podcast, o Filomena Legalmente Digital, voltado totalmente para o ambiente digital, para quem quer vender seu produto ou serviço na internet. E a gente está aí para poder colaborar, para a gente ter um ambiente digital cada vez mais saudável. Legal. Tá, Filó, obrigada, muito querida. feliz que você veio aqui. Espero que a gente esteja junto em vários outros momentos. Eu amei participar, foi Eu uma honra, também. tá bom? Gente, até a próxima.